Bom estar aqui com os irmãos, participando dessa programação especial, vendo estes alunos concluindo o período. Sabemos que não foi fácil, né, para chegar até aqui. Eu venho só uma semana. É um pouco longe, né, onde eu moro, na colônia Antônio Aleixo. E eu saio de lá às 5 horas da tarde para chegar mais ou menos 6h30 aqui, né? Mas é só uma semana. E os irmãos têm que aguentar, né, o semestre todinho, vindo, né, toda noite. Os que vêm de manhã pela manhã e os de capacitação 2 vezes por semana. Parabéns para vocês, que Deus abençoe e continuem firmes nesse propósito. Como já fui apresentado, né, meu nome é Francisco José de Lima, sou pastor na Igreja Batista Bíblica Bela Vista, fica no bairro Colônia Antônio Aleixo, né? E eu estou aqui contribuindo com o IBBA desde 2020, né? Eu formei aqui em 96, retornei para Novo Airão, onde é minha cidade e também minha igreja, né, era naquela época. E depois vim para Manaus e de Manaus fui para Boa Vista, né, ajudar Pastor Bill e Dona Saron no trabalho batista bíblico naquela cidade. De Boa Vista passei direto para Barcelos, né? Lá onde fui casar com uma senhora que está bem ali, Dona Francis Mari, também conhecida como Meire, né? Por muitos, é minha esposa. E lá atrás dela está o meu filho, né? João Lucas, né? Também está presente. Então fui para Barcelos. De Barcelos, em 2019, vim para Manaus. E em 2020 eu comecei a estar aqui com os irmãos, participando desse trabalho maravilhoso, do qual eu tenho muito carinho, né, que é esse Instituto Batista Bíblico, né, que ensina a palavra de Deus, prepara as pessoas para o ministério. E é interessante que a gente está sempre trabalhando por aqui. Nesse tempo nós demos uma parada, mas, né, teve um período aí que nós estávamos sempre trabalhando, também para dar as aulas. Sempre que o pastor Ageu entra em contato comigo, ou a irmã Pamela, né, para fazer alguma coisa, aí eu digo, estou sempre à disposição do IBBA, né? Aí alguns dias atrás eu estava lá assistindo uma aula no meu computador, o meu telefone tocou, né? Era a Pamela. Aí eu atendi e ela disse, pastor, o motivo da minha ligação é para lhe fazer um convite. Gordinho assim, né? Disse churrasco à vista. Fiquei alegre, né? Ela disse, não, é que nós estamos numa reunião, escolhemos o seu nome para ser o pregador. Quase que dessa vez eu dizia para ela, não estou à disposição. Procure outro. Mas é só brincadeira, irmãos, é porque, né, eu sempre estou aqui, fico aí, participo, entrego a premiação e depois fico ouvindo, né, pastor Tru, pastor Timóteo, pastor Ageu, pastor Éder, né, que faz cair fogo aqui, né, irmão Júnior? Não, a gente não prega isso não, mas é só brincadeira, né? Mas aí eu fico ouvindo esses grandes homens aí, mas eu sabia que um dia ia chegar a minha vez, né? Então eu estou aqui para contribuir com os irmãos, com o tema que os irmãos escolheram hoje à noite. Vamos então abrir as nossas Bíblias, né? Está aí na tela para os irmãos verem a nossa referência, Mateus capítulo 9 e versículo 37. Vou fazer a leitura dos outros 2 versículos que estão compondo esse texto, né? O versículo 36 e também o versículo 38. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 9,
versículos 36 e versículo 38. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Deus soberano, nós te agradecemos por este privilégio maravilhoso que temos de participar desta reunião, que está aqui, Deus, encerrando mais um período de aula aqui nesta instituição. A instituição que o Senhor escolheu para preparar homens e mulheres para fazerem a tua obra, para desenvolverem o teu trabalho, Senhor Deus, não só no Amazonas, mas também em outros estados, e temos pessoas que saíram daqui até fora do Brasil. Somos gratos ao Senhor por este privilégio. E temos diante de nós a tua palavra, fiel e verdadeira, nos apontando para um tema muito importante, que é os desafios da obra missionária no Amazonas. Nos dá toda a sabedoria para compreendermos o que o Senhor quer que nós aprendamos hoje à noite através desta mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu disse para um pastor amigo meu: pastor, fui convidado para pregar no encerramento do IBBA. Ele disse assim: significa que eles estão querendo algo simples, bíblico e rápido. Talvez foi assim que ele me definiu como pregador, né? Ele disse isso, né? Não sei se vou cumprir com o que ele falou, né? Porque o tema talvez não vai me permitir ser rápido, né? Espero ser simples e bíblico, né? Pelo menos, né? Que é o mais importante, né? Hoje à noite. Mas então, irmãos, o nosso tema hoje à noite é os desafios da obra missionária no Amazonas, né? Notamos, quando olhamos para esse texto da palavra de Deus, que Jesus lançou esse desafio aos seus discípulos ao ver as multidões e compadecer-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, né? Assim nos relatou o texto que acabamos de ler. E aí, irmãos, eu pensando, né, se Jesus estivesse conosco hoje à noite aqui, fisicamente, estou falando, né? Conosco fisicamente, ele saberia que o estado do Amazonas tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, né? Segundo o IBGE, 4.281 milhões de habitantes, né? 4.281.000 habitantes, né? O estado do Amazonas. E ele também nos diria, irmãos, que no mínimo, isso aqui já né, não é oficial, no mínimo 80% dessas pessoas estariam ou estão na mesma condição que ele viu há 2.000 anos atrás, né? Aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, né? Os moradores do estado do Amazonas, irmãos, vivem com certeza em desespero espiritual, né? Eu já morei em 3 municípios do interior, né? Quarto com a nossa querida Manaus, né? O município de Barcelos,
de Iranduba, e a minha cidade natal, o meu município natal, que é Novo Airão, né? E vou falar uma história de mais de 20 anos atrás, do meu pai. Falou com um amigo dele, empresário, para arrumar um emprego para minha mãe, para minha irmã, né? Para a minha irmã. E eu quero que os irmãos prestem atenção no diálogo desses dois, né? Meu pai disse para ele: Antônio, tu teria aí no teu escritório um trabalho para minha filha? E ele perguntou: João, e tu tem uma filha? Eu só vejo homens, né? Porque nós somos 7 homens e uma menina, né? Pastor Arlaim sabe bem, né? Então, 7 homens, contando com um adotivo, né? Que é o Jaiminho. 7 homens e uma menina. E o papai disse para ele: sim, eu tenho uma filha. E ele perguntou para o meu pai: quantos anos ela tem? O papai disse: tem 20. E ele perguntou: quantos filhos ela tem? Prestaram atenção? A pergunta dele: quantos filhos ela tem? E o meu pai respondeu: a minha filha não é casada, então ela não tem filhos. E ele disse: em Novo Airão existe uma mulher de 20 anos de idade que não tem filho? Sabe por que isso, irmãos? Essa é a realidade das pessoas no nosso Amazonas. A minha esposa trabalhou na Secretaria de Educação de Barcelos, e a média da evasão escolar das meninas é 14, 15 anos. Por que razão? Porque engravidaram. E nesta mesma idade, irmãos, a maioria dos meninos também começam a entrar na vida da prostituição, né, do uso de substâncias entorpecentes, alcoolismo, e na maioria das vezes isso vai ficar para sempre na vida deles. Isso aí, essa idade é só o início. Eles vão cada vez mais se afundando. Essa é a realidade do nosso estado no Amazonas, irmãos. As pessoas estão afundadas no pecado, estão em desespero, vivendo na prática do pecado, exatamente como disse o Senhor. Elas estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, meus irmãos, todos nós, e olha o que eu estou dizendo, todos nós que estamos aqui neste ginásio hoje à noite, temos um grande desafio, que é levar o evangelho para estas pessoas, que é o único meio de livrá-las desta situação. É a única coisa que vai conseguir mudar a vida destas pessoas. O evangelho de Cristo Jesus. Por isso o nosso tema diz: os desafios da obra missionária no Amazonas. Você está desafiado juntamente comigo a fazer missões no estado do Amazonas. Pastor Arlaim está indo começar uma nova igreja, ore por ele. Mas, irmãos, antes de trazer biblicamente o que nós precisamos fazer nesse desafio, eu quero trazer para os irmãos aqui o que torna a obra missionária no Amazonas um desafio grande para todos nós. Primeiramente, irmãos, nós vamos olhar, baseado em alguns dados do IBGE, a extensão territorial do estado do Amazonas e o número de habitantes, né? O Amazonas tem um pouco mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Para esse número de habitantes que eu falei no início, né, 4,2 milhões habitantes.
Segundo o IBGE, o Amazonas é o estado que possui a menor densidade demográfica do país. E mesmo que em Manaus, onde habitam a metade desta população, as pessoas moram em cima umas das outras praticamente, o nosso estado, os moradores, os habitantes do nosso estado, eles ficam aproximadamente a 2,5 quilômetros, são duas pessoas, 2,50 habitantes para cada quilômetro quadrado. Se nós tirássemos Manaus, ainda ficaria menor ainda, porque a metade está no município de Manaus. Então, esse número de pessoas espalhado aí por 62 municípios, se não me falha a memória. Isso faz com que o desafio logístico se complique, irmãos. As cidades estão longe umas das outras. Eu morei em Barcelos, o que eu não gostava de Barcelos era exatamente essa viagem daqui até lá. O tempo que a gente passa dentro de um barco. E dizem que ainda nem está na metade para São Gabriel. Para os outros rios, dizem que é 5, 6, 8 dias de viagem dentro do barco, irmãos. O nosso transporte predominante é hidroviário, que é no barco, barcos grandes e pequenos. Muitas vezes os grandes não vão chegar. Você vai andar 8 dias dentro de um barco grande e ainda 3, 4 dias dentro de um outro pequeno, canoas. Temos ali o irmão, vou chamar Ceará, que foi o que me veio a lembrança, O irmão Ceará, Ele sabe o que é isso que eu estou falando, irmãos. Muitos rios. Sabe que isso muitas vezes, irmãos, quando um missionário de fora do Amazonas pensa em vir para cá, ele se assusta. Ter que enfrentar esse desafio de se locomover de uma cidade para outra, ou de Manaus para essas outras cidades, com toda essa dificuldade. E se nós pararmos para pensar e analisar, irmãos, tudo isso aqui torna a obra missionária no Amazonas, do ponto de vista financeiro, caro. Se nós vamos nas outras metrópoles do Brasil, ninguém sabe quando termina uma cidade e começa outra. A nossa, 3, 4 dias dentro de um barco para chegar na outra. É caro, irmãos. Não sei quanto está a passagem para São Gabriel agora, mas acho que é mais de R$500. Para ir um casal, aí já foi 1.000 indo, 1.000 voltando. Chega lá, para chegar lá dentro dos rios, lá nas comunidades, nós vamos ter que comprar gasolina de R$8 para chegar lá. Então, a obra missionária no Amazonas é caro, irmãos. Com outro agravante, as igrejas são pequenas, de poucos recursos financeiros. A média da promessa de fé dos irmãos das igrejas no Amazonas é R$50, ou menos até. Então torna difícil realizar o trabalho missionário no Amazonas. A média, vamos dizer, da renda
per capita do amazonense, ela é de R$ 1.231. Ele recebe no dia 5, no dia 6 ele não tem mais. Como sustentar a obra missionária no Amazonas, irmãos? Então e são essas pessoas, né, que compõem a igreja no Amazonas, essas pessoas que ganham este valor. Essa é a nossa realidade no estado do Amazonas, quando nós falamos do desafio da obra missionária. O que fazer? Lembre uma coisa: o Senhor ainda está vendo as multidões aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mesmo olhando para a nossa realidade, irmãos, que nós acabamos de falar aqui, você não pode esquecer que as pessoas ainda estão precisando daquilo que pode mudar a vida delas, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então agora eu quero pensar com os irmãos como tornar esse desafio possível. Já falamos das dificuldades, já assustei vocês, mas é preciso fazer missões no Amazonas. O Amazonas está necessitando, irmãos, de missionários, de pregadores da palavra de Deus. Então, se existe toda essa dificuldade, vai ficar assim mesmo? Não, irmãos. Algo tem que ser feito. Então, como tornar isto possível? Agora eu quero ir com os irmãos para Atos capítulo 8, versículos de 26 ao 35. Os irmãos sabem qual é essa história? Então vamos ler comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 até ao 35. Diz então a palavra de Deus: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique
de quem o profeta, ou a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e aí presta atenção, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Irmãos, o que vai ser preciso, ou o que pode tornar possível a realização da obra missionária, mesmo diante de todo esse desafio que nós já falamos, ou desses desafios que nós já falamos anteriormente? Eu quero dizer para os irmãos que a primeira coisa que vai tornar possível o desafio missionário na Amazônia ou no Amazonas são mais pessoas salvas. Mesmo não estando explícito no texto, nós sabemos que está implícito, né? Pessoas salvas. Porque a grande comissão foi entregue para a igreja. A igreja que envia e sustenta a obra missionária. E quem é que forma a igreja? As pessoas salvas em Cristo Jesus. Né? A igreja é formada com as pessoas salvas em Cristo Jesus. E se a igreja tem essa responsabilidade de enviar missionários e de sustentar a obra missionária, ela precisa ter mais pessoas salvas. A igreja que ganha alma tem mais recursos humanos e financeiros para enviar para o campo missionário. Então, precisamos trabalhar para ganhar mais almas. As igrejas existentes no Amazonas precisam trabalhar mais, irmãos, em busca de ganhar pessoas para o reino de Deus, para poder enviá-los, para ter mais pessoas sustentando a obra missionária. A segunda razão que nós precisamos de mais pessoas salvas é porque fazer missões é levar Cristo como Salvador para as pessoas. E ninguém pode, irmãos, falar que Cristo é Salvador se não tem a experiência da salvação. Ninguém pode ensinar a alguém o que não sabe. Como eu vou dizer para alguém que Cristo salva se eu não tenho certeza que Ele me salvou? Um dia, num culto de escola dominical em Boa Vista, tinha um rapazinho da nossa igreja chamado Maxionei, né? E o pastor Tru estava lá. E de repente o Maxionei entrou na igreja com uma guitarra nas costas. E ele fez uma cara de que não gostou. Veio um menino, né? Ele tinha mais ou menos 15 anos, com uma guitarra nas costas. E o Max ligou a sua guitarra lá e tocou bonitinho, dedilhado, como quem toca violão, né? No final do culto, o pastor Tru disse para ele: Max, eu vou te levar em Manaus para ensinar os meninos a tocar guitarra na igreja. E sabe o que o Max dizia? Que quem ensinou ele a tocar foi eu. E se eu pegar um violão aqui, qualquer um de vocês que sabe tocar violão vai dizer que eu não sei tocar, irmãos. Como eu ensinei? É porque eu sei dar alguns acordes. Então eu ensinei para ele aquilo que eu sabia e ele foi embora, né? Hoje ele até trabalha com música. Então eu consigo ensinar alguém a tocar violão, porque eu sei um pouquinho. Mas eu costumo dizer que eu não posso ensinar ninguém a fazer bolo, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não sei fazer bolo. Então alguém que não conhece Jesus, que não sabe quem é Jesus, que não tem a experiência de Jesus, não pode ensinar sobre Jesus. E fazer missões é levar Cristo para as pessoas. Então nós temos que ganhar as pessoas para Cristo, para que elas possam fazer missões.
Precisamos ganhar pessoas, irmãos, para que elas possam fazer missões. No versículo 29 do texto que lemos aqui, diz assim: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro. Notamos, irmãos, que missões é feito com a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo age na vida dos que são salvos em Cristo Jesus. Aqueles que recebem Cristo recebem também, o selo do Espírito Santo. E com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus diz, por meio de palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós seremos testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quanto mais pessoas ganharem para Cristo, mais o Espírito vai agir e vai levar o Evangelho para mais pessoas. A segunda coisa que vai tornar missões, o desafio missionário possível no Amazonas, além de pessoas salvas, vão ser também pessoas obedientes, irmãos. Versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: olha, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Isso é obediência, irmãos. Obediência. Dispõe-te e vai. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele se levantou e foi. Filipe não se preocupou com as condições do lugar para onde ele foi enviado, irmãos. Ele apenas obedeceu. Ele não se preocupou. O que ele ia encontrar pela frente? Quais as condições daquele lugar? Ele ouviu o chamado de Deus e foi. Crentes obedientes não se preocupam com as condições e as dificuldades de sua missão. Não se preocupam. Domingo o pastor Tru esteve conosco lá na igreja e como nós estávamos falando o mês da família, eu estava com o tema a sua família e a obra de Deus, Queria trazer para os irmãos o cuidado que nós temos que ter. Porque todos nós, irmãos, nós temos a preocupação de preparar os nossos filhos para viver nessa sociedade, no mercado de trabalho, Se nós pudermos, nós vamos fazer de tudo para eles ter a maior formação possível para enfrentar o mercado de trabalho. Mas será se nós estamos preocupados de preparar eles para o mercado de trabalho, mas eles nunca esquecerem do Senhor? Porque não importa onde eles cheguem, eles têm que lembrar do Senhor, continuar servindo ao Senhor. Deve ser uma preocupação nossa. Então eu usei quem para falar isso? Noé. Noé, irmãos, ele fez de tudo para envolver a sua família na obra de Deus. E quando eu estudava isso, sobre o Noé, eu passei ali, pela missão que foi dada a ele. Fazer aquele barquinho, E aproximadamente 150 metros. Com 30 de largura, 15 de altura, aproximado. Com as condições tecnológicas do tempo de Noé. O pastor Tru disse que eles não tinham motosserra quando trabalhavam aqui no terreno. O Noé tinha? Tinha não, irmãos. Mas isso não foi impedimento para ele cumprir a sua missão.
Gênesis 6, 22 diz o quê? Noé fez tudo consoante aquilo que Deus lhe ordenara. Não houve impedimento. Crentes obedientes não se preocupam, irmãos, com as dificuldades, com as condições da sua missão. Ele cumpre. Porque ele é obediente. Obediente à obra de Deus. E sabe, meus irmãos, que para fazer a obra missionária no Amazonas, nós precisamos ser obedientes. Por tudo que eu já falei, né? Acima aí. Você lembra? Precisamos ser obedientes. Vou dizer algo aqui. Qualquer um de nós aqui, se recebermos um desafio para ir para qualquer grande centro urbano brasileiro, sabendo que lá nós vamos ter uma boa casa para morar. Estou falando do ponto de vista espiritual, né? Um desafio bíblico, né? Um desafio missionário, um desafio ministerial, né? Sabendo que lá nós vamos ter uma boa casa para morar. Talvez um gabinete pastoral, né? Equipado com um bom computador, com internet boa, livros para todo lado. Um bom carro para andar. Dinheiro para investir no desafio. Sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos gritar: amor, prepara as malas que eu vou orar para saber se é a vontade de Deus. Vocês entenderam? Eu mandei ela primeiro arrumar a mala e depois eu vou orar para saber se é a vontade de Deus. Porque o convite que nós ouvimos, irmãos, é encantador. Desculpe os gritos. Agora, se é lá para dentro do rio, onde nós vamos passar 10 dias dentro de um barco grande, descer dele, pegar um outro menor, passar a cachoeira, enfrentar a mutuca, enfrentar a carapanã, enfrentar mosquito. Sabe o que nós vamos fazer? Nós nem vamos dizer para ela. Nós vamos orar, Deus vai confirmar e nós vamos dizer: não, Senhor, não é para ir não. Aí ora de novo, Deus vai confirmar e nós vamos dizer: não, Senhor, não é para ir não. Mas, irmãos, crente obediente, ele vai. Não importa para onde Deus está mandando. E se nós queremos fazer missões no Amazonas, nós temos que enfrentar isso. Porque essa é a condição do Amazonas, irmãos. Um dia a dona Sarão me ligou e disse: pastor, o pastor Bill está com uma forte dor nas costas. Parece que é na coluna. E eu levei ele no pronto-socorro. Depois ele buscou tratamento. Mas o pastor Bill ficou assim, né? Se você vê o pastor Bill, anda assim, né? E eu brincava com ele dizendo: pastor Bill, isso é resultado de ter morado dentro do bosquinho. O pastor Bill sabe o que é, o pastor Tru sabe o que é bosquinho, né? Quando o pastor Bill foi para Novairão, nos anos 70, ninguém tinha casa para alugar em Novairão. Quem tinha sua casa morava lá com sua família. Então o pastor Bill teve que morar dentro do seu barquinho que ele trouxe de Barcelos para Novairão, enquanto conseguia um terreno e construía uma casa. Então ficou algum tempo dentro daquele barquinho. E ele disse que ele nunca conseguiu esticar a sua coluna dentro daquele barquinho. Então provavelmente foi isso que causou esse dano na sua coluna que ele carrega até hoje. Mas sabe, meus irmãos, se o pastor Bill tivesse desistido de Novairão por causa de ter que morar dentro do bosquinho, talvez eu não teria pregando para vocês hoje à noite. Porque eu sou fruto daquele ministério. Foi aquela igreja que foi me achar dentro de um igarapé chamado Sobrado. Já pensou se o pastor Bill chegasse no porto de Novairão, aqui não tem casa para alugar, eu não tenho como ficar dentro desse barquinho, isso vai arrebentar a minha coluna, eu vou me embora. Mas o pastor Bill tinha um chamado de Deus para formar uma igreja em Novairão. Está aqui o pastor que trabalhou lá, está saindo de lá agora, pastor Orlaim, e deixou lá
o meu irmão como pastor daquela igreja. Obrigado, pastor Bill, por ser obediente a Deus. Obrigado por ser obediente a Deus, irmãos. Fazer missões no Amazonas, irmãos, precisa de pessoas obedientes, que dispõem e vai quando ouvir o chamado de Deus. Outra coisa que vai tornar possível o desafio missionário no Amazonas são pessoas ousadas. Olhemos para o versículo 30, que diz o seguinte: correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Irmãos, Filipe estava falando com uma autoridade que vinha lendo um texto bíblico. Fazer essa pergunta precisava ter coragem. Os que são meus alunos aqui no IBBA sabem que eu já falei para eles que eu aprendi a ler depois dos 17 anos de idade. Antes eu sabia juntar sílabas, né? Formar a palavra. Pastor Tru foi meu professor, coitado, sofreu para adivinhar o que eu colocava nas provas. Porque eu só aprendi a ler, irmão, depois dos 17 anos e aos poucos. Estudava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Concluí o ensino médio em 2018. Mas eu não quero que ninguém, ao me ver lendo um texto, pergunte: tu sabes o que está lendo? Porque eu sei o que eu estou lendo. Costumo entender o que leio, né? Graças a Deus. Costumo ler entender o que leio. E o Filipe perguntou, irmãos, para uma autoridade. Talvez comparado ao nosso querido Haddad. Eu não iria perguntar para o Haddad, lendo um texto, né? Compreendes o que vem lendo? O Haddad é professor, segundo ele. Mas talvez se o que ele estivesse lendo fosse sobre economia, né? Dava para perguntar para ele, né? Compreendes o que vem lendo? Então, meus amados irmãos, precisa de ousadia, porque pessoas ousadas fazem coisas diferentes. Fazem coisas diferentes. Talvez pessoas ousadas falariam com uma mulher samaritana para abrir um diálogo com ela. E através daquele diálogo ganhá-la para o reino de Deus e muitos outros samaritanos. Isso é ousadia. Sabia que na maioria das vezes, irmãos, nós costumamos falar com as pessoas que estão no mesmo nível social que nós. Nós não falamos com os que estão acima, nem com os que estão abaixo. Né? Buscamos aquelas pessoas que estão ali na nossa média. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Às vezes estamos diante de uma possibilidade, irmãos, de falar de Cristo para uma grande autoridade. Dificilmente alguém de nós vai ter coragem de falar. A maioria das vezes, nossas igrejas, nós fundamos elas longe dessas pessoas, como se elas não precisassem de Cristo. Né? As autoridades, elas também precisam. Por que não fazemos? Porque às vezes nos falta ousadia. Com ousadia nós poderemos abrir portas, irmãos, para fazer grandes coisas na obra missionária. Precisamos ser um pouco mais corajosos.
Por isso que às vezes a obra missionária vai se arrastando, porque nós não temos coragem de fazer algo a mais. Felipe teve coragem, foi lá e disse para aquele homem: compreendes o que vem lendo? E ali ele abriu um diálogo com aquele homem. E para concluir, irmãos, para tornar possível a obra missionária, o desafio da obra missionária no Amazonas, nós precisamos, eu já falei, de pessoas salvas, de pessoas obedientes, de pessoas ousadas, e precisamos também de pessoas com conhecimento. O versículo 35 nos diz o seguinte: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Nós precisamos de pessoas com conhecimento. Vimos que o eunuco não sabia de quem o profeta estava falando, mas Filipe sabia. Ele disse: me explica. Ele está falando de quem? De si mesmo ou de algum outro? Se o Filipe fosse qualquer um sem conhecimento, não saberia também. Mas ele tinha conhecimento. Fazer a obra missionária exige conhecimento bíblico. É uma obra que visa salvar e edificar as vidas das pessoas. Não vamos fazer isso sem conhecimento, irmãos. Às vezes eu estou em casa, altas horas da noite, e o pastor Gabriel me manda uma mensagem. E eu pergunto dele: está na cidade? Ele diz: não, estou aqui na comunidade. Alguns dias atrás, Raul também me enviou umas mensagens, altas horas da noite, ficamos conversando. Perguntei dele: está na cidade? Ele disse: não, estou aqui na comunidade. Significa, irmãos, que a internet já chegou em muitos lugares no nosso Amazonas. E sabe de uma coisa muito perigosa com a chegada da internet em muitos lugares do nosso Amazonas? Que além de muitas coisas mundanas, na internet tem um monte de pregadores ensinando um monte de doutrinas erradas, contrária à verdade da palavra de Deus. E muitas pessoas estão apegadas a esses ensinos. E se você for ser um missionário no meio deles, a cabeça deles já estão cheias dessas coisas. E você sem conhecimento, você vai apanhar deles. Então precisa de conhecimento para levar a verdade para eles. Fazer a obra missionária no Amazonas só vai ser possível, irmãos, com as igrejas ganhando mais almas para Cristo, fazendo com que estes novos crentes se tornem crentes obedientes, que ao ouvir o chamado de Deus, façam como Felipe, dispõem-se e vão. Ele foi, diz a palavra de Deus. Fazer a obra missionária no Amazonas vai precisar de pessoas ousadas, que queiram fazer mais do que o que já está sendo feito. E a obra missionária no Amazonas precisa de pessoas com conhecimento.
Irmãos, falando de missões no Amazonas, vemos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ainda é esta realidade, esta realidade ainda está presente. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aí eu te pergunto, você vai deixar isso assim mesmo? A seara é grande, os trabalhadores são poucos, normal. É assim desde o tempo de Jesus. O primeiro passo que Jesus disse é: rogue ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. A segunda coisa que eu te digo: dispõe-te e vai. Não só rogue, mas vá. Aí você vai dizer: mas pastor, o Senhor disse que a obra missionária é feita por pessoas salvas. Eu ainda não sou salvo. Entrega a tua vida para Jesus hoje mesmo. E começa a te preparar para fazer missões. E se você já está salvo, ouve o Senhor te chamando e obedece. Seja ousado. Faça um projeto. Apresente para o seu pastor. Apresente para a sua igreja. Se associe a uma agência missionária. Levante sustento e vá. Seja ousado. Ah, pastor, eu quero ir, mas eu não sei nada. Não sei o que eu vou falar. O pastor Ageu está bem ali. Que escreve no IBBA. Vem te preparar. Recebe o conhecimento e vai. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos, irmãos. Os moradores do Amazonas são pessoas aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, precisando que você abrace esse desafio, chamado desafio missionário no Amazonas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Soberano Senhor, graças te damos por esse momento maravilhoso na tua presença. Olhando, Senhor Deus, para o tamanho do desafio que nós temos. É um grande desafio. Fazer a obra missionária no Amazonas, com todas as dificuldades que o Amazonas nos oferece. Mas sabemos que podemos fazer, porque o Senhor nos orientou por meio de um dos teus servos que o Senhor enviou e ele cumpriu a sua missão. Com obediência, com ousadia e com sabedoria. Que assim seja na vida de cada um que está presente neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ageu, pastor Manuel.